Olá, sejam muito bem-vindos ao Foco Saúde, um podcast voltado à promoção da saúde e à saúde no seu mais amplo sentido. Eu sou Leandro Carvalho, nutricionista clínico, e hoje nós iremos falar de um tema muito interessante, medicina integrativa. Você já ouviu falar? Mas antes disso eu quero agradecer os nossos parceiros, tá? Instituto Longevitar, Clínica Centermed, Clínica Saúde e Equilíbrio, Health Suplementos, Ateliê Eliane Martins, Dilane Corretora de Imóveis, Barbearia do Dan e Mr. Cone. Gente, voltando a falar do nosso tema, do nosso primeiro tema do nosso podcast, medicina integrativa. Você já ouviu falar nesse assunto mesmo? Estamos aqui hoje, eu tenho o prazer de receber aqui no nosso podcast, estreando o nosso podcast, um amigo, uma pessoa maravilhosa, Dr. Humberto Portela. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast, doutor. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Estreia sempre mais emocionante. E muito feliz de estar participando aqui, da gente poder trazer informação, falar de saúde, né? Falar de bem-estar. Vai ser... E a gente legal. Falar de saúde, e ainda mais esse tema, medicina integrativa, né? Algumas pessoas já sabem do que se trata, mas outras não sabem. E às vezes as que sabem do que se trata não têm a visão completa a respeito do tema. Mas eu gostaria primeiro de mostrar para as pessoas, queria que você falasse para a gente como foi que você entrou na medicina, como foi a sua carreira até chegar nesse momento de trabalhar com medicina integrativa. Tá. Lá se vão 23 anos, né? Opa. Uma história longa. Mas, resumidamente, o que acontece? Na minha carreira clínica, eu me formei como médico e fui fazer cirurgia geral. Aham. Fiz cirurgia geral, depois resolvi fazer a minha subespecialidade, fiz cirurgia do aparelho intestinal, cirurgia em coloproctologia. Uhum. E aí, a partir daí, comecei a atuar na área cirúrgica, na esfera cirúrgica. Em 2014, voltei para cá. Eu tinha feito a minha formação lá em Goiânia, na Federal de Goiás. Uhum. Voltei para cá em 2014 e começamos, então, um atendimento aqui na universidade, um atendimento atuando como professor. Daí veio mestrado, daí veio uma carreira construída em cima do ensino, né? Depois disso... Ensino e na prática mesmo, né? Como cirurgião, né? Até hoje eu ainda atuo como cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião oncológico, tá bem? Então, assim, de mais ou menos 7 anos, 8 anos para cá, eu me deparei com essa medicina integrativa, né? E eu gosto muito de falar para os meus pacientes, para as pessoas que me conhecem, de que a medicina integrativa entrou para mim comigo sentado na cadeira de paciente. Não foi uma visão de oportunidade, olha, vou estudar isso aqui, porque isso aqui pode me render algum lucro, alguma diferença profissional. Não, eu sentei buscando saúde, eu estava com 26 quilos acima do que você está vendo hoje, então eu tinha 106 quilos e cansado, sem energia. Tinha a Helena, pequenininha, a Helena ali perto de 1 ano e pouco, hoje ela está com 8, Uhum. E ela começou a ficar mais esperta, né? Começou a ganhar aquela agilidade de aprender a andar mais rápido, e eu me vi naquela situação aos 42 anos sem conseguir acompanhá-la adequadamente. Eu falei, bom, alguma coisa tem que ser feita, porque senão eu não vou conseguir vê-la crescer. Eu já estava hipertenso, tomava 2 antipertensivos, era diabético, pré-diabético, né? Então, assim, ficou muito claro para mim que eu precisava tomar uma atitude. E aí, procurar um atendimento me trouxe, por sorte, porque eu nem sabia que existia medicina integrativa. Por sorte, eu fui a um consultório de uma amiga que formou comigo, a doutora Deise Caldeira, que já era referência nessa medicina. E aí eu sentei como paciente e ouvi tudo que ela poderia me oferecer na medicina integrativa. Leandro, saí de lá maravilhado. Fala assim, olha, pela primeira vez a medicina conversou com aquela noção que me fez buscar a medicina como especialidade. E aí, daí para frente foi me interessar, buscar entender mais, aprender, cursos, pós-graduações, e aí uma carreira se construiu ao longo desses 7 anos, mais ou menos, de duração, né? Excelente, doutor. E o que diferencia
a medicina integrativa da medicina convencional? Leandro, é a pergunta que eu mais respondo isso no consultório, né? Porque todo paciente novo que chega para mim, a primeira coisa é explicá-lo no que ele se meteu, né? No que ele está fazendo ali naquela consulta. E aí a diferença, eu costumo dizer que é um pleonasmo falar que é uma medicina integrativa, porque necessariamente a medicina deveria ser assim, toda a medicina deveria ver o indivíduo como um todo, né? Mas que por uma questão de adaptação mesmo, né? Pelo volume científico que é produzido, pela avalanche de artigos novos em todas as especialidades que acontecem, o médico começou a ver que ele tinha uma necessidade de procurar uma área, um porto seguro, procurar uma região ali em que ele tivesse mais conforto e segurança, que aí são as subespecialidades, né? A medicina integrativa caminhou no contrário. É um movimento que começou nos Estados Unidos há mais ou menos 30 anos. E nesse movimento, a gente começou a entender que o paciente estava perdendo quando a gente estava olhando ele como uma parte, né? Sim. Ah, não, se eu vou ao médico do coração, ele vai avaliar o meu coração como especialista, mas ele não vai conseguir considerar o contexto de saúde como um todo. E aí a gente acaba esbarrando até em situações do tipo, tá bom, eu tenho um problema de fadiga, de cansaço, de falta de disposição. Qual é a especialidade que cuida disso? Não tem uma especialidade que cuida disso. E aí eu procuro quem? Se você chegar num especialista, ele não vai conseguir abordar o tema. Porque eu, como coloproctologista, muitas vezes, antes da medicina integrativa chegar na minha vida, eu falava, olha, isso não é do intestino, a minha especialidade, eu sou médico do intestino, então não tenho muito como te ajudar. Eu preciso que você vá no outro especialista. Entendi. Né? A medicina integrativa, então, o que ela é? É um conjunto, né, de avaliações que pega o paciente e avalia como um todo no seu contexto biopsico, social, espiritual, hormonal, clínico, e a gente considera todas as interferências e as interações que existem em todas essas esferas. Doutor, deixa eu te interromper aqui. Uhum. Vê se o meu raciocínio está correto. É como se eu tivesse com uma dor nas costas e na minha concepção, a dor que eu estou sentindo nas costas, eu vou procurar um ortopedista. Uhum. E aí, aquele médico, ele olha segundo que eu disse para ele, eu tô com uma dor nas costas aqui, e talvez ele vai ter um olhar muito só fixo naquela situação ali. Quando, na verdade, não é essa dor nas costas está sendo provocada por uma outra situação que não tem nada a ver, que seja uma situação de esqueleto, vamos colocar assim. Então, pode ser... É algo assim, mas é pior, inclusive, no contrário. Você chega lá no ortopedista, usando o teu exemplo, ele vai lá e vai tratar a sua dor. Mas ele vai dar um remédio. Sim. Para tratar a dor, para tratar o problema, um anti-inflamatório, o que quer que seja. Só que ele não leva em consideração o que esse remédio pode fazer no restante. Tá. É o médico o paciente que vai a um cardiologista porque ele está preocupado com o histórico cardiovascular da família dele e ele chega lá e recebe uma estatina, por exemplo, para controlar o colesterol. Uhum. Ele tem colesterol alto? Não, ele não tem colesterol alto, mas o médico cardiologista achou que fazia por bem, porque quer diminuir, quer proteger a chance dele infartar. Tá. O problema é que quando a gente faz isso, a gente começa a ter uma sobrecarga em outras áreas. Então, assim, semanalmente eu recebo pacientes que estão com sintomas claros que surgiram após o uso de uma estatina. Então, só para que todo mundo consiga entender, não estou falando nem bem nem mal. Né? Todo medicamento tem uma indicação precisa, tem um uso específico. O que a gente precisa considerar é que vai além daquele sistema. Eu não posso achar que eu vou dar para um paciente uma estatina e achar que ela vai atuar só no coração. Ela vai atuar em outras áreas também, então, que vai mexer também com outras... Exatamente. Então a pessoa começa a ter dor muscular, começa a ter dificuldade, cansaço, perda de memória. E aí, o cardiologista ele não pensou nisso quando estava fazendo, porque é fora do sistema dele. Entendi. O paciente não consegue correlacionar a medicação. E aí ele fica vivendo com uma pior qualidade de vida porque está usando aquele determinado medicamento. Então, assim, entender como um todo, entender aonde vai aquela medida. Então, se eu bloqueio a conversão do colesterol para um bloqueio de uma enzima,
eu não estou bloqueando só o colesterol. Essa semana, ontem, eu recebi no consultório uma paciente que tem testosterona de 4, cujo valor ideal seria entre 50 e 120, ela tem 4. Só que ela é uma senhorinha de 90 anos? Não, ela é uma paciente de 30 e poucos anos que tem uma testosterona muito baixa. Ela usa remédio para baixar colesterol. Só que o colesterol total dela é 100. Baixou de um ponto que ela nem sintetiza mais adequadamente os seus próprios hormônios. Porque colesterol, por exemplo, é uma substância que entra na formação. É a matéria-prima para a gente produzir hormônios esteroidais. Exatamente. E aí, o colega cardiologista, ele não está fazendo isso por mal. Ele está fazendo isso por desconhecimento mesmo. Porque o foco dele é tratar a saúde cardiovascular e no entendimento dele e pelos guidelines, aquilo ali é o que ele pode fazer de melhor para o paciente. Entendi. Entende? Então, a medicina integrativa tem a grande vantagem. Por quê? Porque eu vou olhar o paciente como um todo, vou buscar reequilibrá-lo, seja hormonalmente, seja nutricionalmente, seja nos hábitos de vida. A gente vai melhorar as condições de saúde desse paciente para que ele envelheça melhor, mais saudável. Sim. Né? Doutor, nós vamos voltar a esse assunto, né? Mas você tocou na questão dos seus pacientes, né? Eu sei que nós temos hoje o Instituto Longevitar, né? Conta pra gente um pouquinho a respeito do Instituto também, pode falar? Porque aí as pessoas já vão, tipo assim, poxa, quem é esse médico? Eu quero saber onde que ele atende, né? Acontece isso. Perfeito. Nosso instituto, ele nasceu dessa visão de medicina, desse conceito em saúde, em bem-estar, em longevidade. Então, o instituto ele nasceu com a proposta de trazer para a nossa região sul-fluminense, que tem uma população grande, né, quando a gente avalia as cidades em conjunto, mas que não tinha um centro especializado em medicina, em qualidade de vida, em medicina integrativa, melhor dizendo. Então, assim, nasceu desse sonho. É um instituto que está ali em Vassouras, né, um ponto central, a meu ver, e que a gente consegue oferecer atendimento de múltiplas especialidades, onde essa visão integrativa, ela reina, ela permeia os profissionais que estão ali. Né? Então, tem várias áreas, nutrição, psicologia, psiquiatria. Agora. Tá aí, pronto. Tem o site também, né? A gente, essa semana, começamos com o site entrou em plenamente funcionamento no... Instituto Longevitar. IL, -hífen, institutolongevitar.com. Ótimo. Então, ali tem as especialidades, tem como você marcar sua consulta, tem como você tirar dúvida, tem um blog. Né? Já fica convidado para escrever no blog lá. Opa! Vai ser um prazer. Eu vou pedir o Júnior para colocar para a gente aqui um pouco lá do Instituto, né? Coloca primeiro, Júnior. Vamos falar aqui um pouquinho da família aqui, né? Eu conheço a Adriana, a Helena, né? Tá aí, minhas princesas. E essa foto foi tirada. Foi tirada lá no Instituto, né? É, a nossa recepção. Tem mais alguns membros da equipe aí também. Coloca pra gente, por favor, Júnior. Vamos lá. Não, a segunda não apareceu pra gente aqui ainda não. Aqui tem 6 pessoas. Tem uma equipe muito boa. A gente primou por chamar pessoas que a gente confia. Pessoas que eu iria buscar o meu atendimento. Então, assim, e que tem essa visão de compor para o paciente, para o cliente que está chegando ali, um atendimento médico especializado. Olha lá. Temos todo mundo lá. Então, assim, essa é a ideia desse atendimento no Instituto, é trazer esse atendimento premium de excelência, né? E que o paciente da região, ele perceba que ele não precisa mais ir ao Rio, ele não precisa mais ir a São Paulo, ele não precisa mais ir a Juiz de Fora. Ele não precisa se deslocar deslocar, né? Ter gasto, ter riscos de segurança para alcançar uma medicina de ponta, né? Uma medicina personalizada, voltada para o seu problema. Então, assim, é daí que nasceu esse sonho e a gente inaugurou há 2 meses atrás. Estamos muito felizes. Doutor, mais uma situação. Vamos voltar lá. Você falou aqui a respeito de quando você foi procurar a medicina integrativa, você estava acima do peso, né? Quais intervenções um médico da área de medicina integrativa
faz geralmente com seus pacientes, porque a abordagem vai mudar um pouco o estilo de vida. Fala pra gente um pouco a respeito disso. Leandro, eu acho que assim, ó, quando a gente está falando de saúde, primeiro, nós temos um tripé. Explico isso para os pacientes na minha consulta, nós temos um tripé, que é sono adequado, alimentação adequada e exercício físico. Se a gente quer construir saúde, a gente só vai construir em cima desse alicerce, desse tripé. Então, quando o paciente ele chega na consulta... E te interrompendo, e sono é uma coisa que as pessoas desprezam, né? Não, há uma negligência, né? Então, assim, a gente olha para o sono hoje como se fosse quase que dispensável. É quase uma vantagem dormir mais tarde. É quase uma vantagem, estou aproveitando o meu tempo, né? A gente de vez em quando vê até algumas postagens, né, em rede social falando, olha, não preciso dormir tanto, não vou perder meu tempo dormindo. Só que a gente é isso que regula o nosso ritmo circadiano. Puxando um pouquinho, tudo vem daí. Para minha área aqui, eu recebi uma paciente com hipotiroidismo. E uma das primeiras coisas que eu conversei com ela para a gente ajustar foi a questão do sono, né? Lembrando das minhas aulas lá de crononutrição, a primeira coisa que eu pensei, falei assim, vamos ajustar esse sono, né? E depois de depois de uns 45 dias, né, ela conversando comigo, ela pegou e falou assim, olha, como minha vida melhorou depois que eu comecei a dormir mais. Pode prosseguir. É isso, né? Sono, a gente associa muito, todo mundo já fala em melatonina, né, para sono, mas a gente muitas vezes não entende o papel dessa melatonina, né? Se a gente pensar nos nossos hormônios como uma orquestra, né, que tem lá cada área da orquestra interdependente para um bom funcionamento, né, uma boa exibição dessa orquestra, a melatonina é o maestro. E não adianta a gente só suplementar a melatonina. Ela tem que entrar na dose certa, no momento certo, tem que ter escuridão, porque se a gente não tiver escuridão, a melatonina não vai funcionar. Você pode tomar um caminhão de melatonina que você não tem qualidade de sono por isso. Doutor, e eu me lembrei de uma situação aqui. Lendo a respeito do jogador Cristiano Ronaldo, né? A gente tem informações de que, assim, ele na casa dele, ele é bem rigoroso com as coisas e ele desliga todos os aparelhos eletrônicos 1 hora antes de dormir, né? E questão de tela, né? Isso tem muito a ver mesmo? Tudo. Cristiano Ronaldo, ele é um bom exemplo para a gente citar. Por quê? Porque se tem um profissional que conseguiu se destacar, que conseguiu alta performance, ele é um bom exemplo disso, né? E ele só conseguiu isso porque ele tem essa disciplina, porque ele tem a visão e é bem assessorado nesses quesitos de saúde, né? Ninguém sobe ao topo e se mantém nesse topo tantas vezes, né? Se não me engano foram 7 vezes, né? 6 ou 7 vezes que ele foi eleito o melhor do mundo. Mas ninguém consegue isso se não tiver muita disciplina. Sim. Se não tiver focado naquilo que melhora a sua performance. Só que a gente aqui no mundo real, a gente quer dormir mal, comer mal, beber, né? Não fazer exercício, aumentar o peso e quer ter alta performance. Assim, é incongruente, né? Sim. E aí a gente começa a criar uma bagunça que, na verdade, o resultado é o contrário, né? O resultado é você acabar com a sua performance, né? Sim. A questão da disciplina, né? As pessoas, o primeiro ponto foi sono, o segundo foi a prática de atividade física e o terceiro? Nutrição. A nutrição. Hoje eu percebo o seguinte, médicos que eles estão valorizando mais a questão do nutricionista, né? A questão da nutrição em si. Fala pra gente, doutor, tem alguma coisa igual lá no Instituto, questão de glúten. Qual a sua visão a respeito disso? As dietas sem glúten, as dietas atuais, qual que, na sua visão, é a melhor para a atualidade? Né? Então, acho que o primeiro conceito que a gente tem que falar é assim, olha,
você é feito de nutrientes. Uhum. Tudo que tem em você veio de um nutriente, né? Você nem precisa ter ingerido ele. Sua mãe se alimentou enquanto você estava no ventre e você foi formado a partir daquele nutriente. Aham. Então, essa é a primeira visão. E é óbvio, então, que se tudo é feito de um nutriente, se eu tiver falta desse nutriente, eu não tenho o resultado, né? Eu não tenho como ter um neurotransmissor se eu não tiver o nutriente que o pressupõe, né? Que dá origem ao neurotransmissor. Então, essa fala, eu acho que assim, é espetacular, né? Remeter lá no início, né? Na gestação, né? E esclarecer essa questão de nutrientes. então, assim, se você não tem nutriente, não tem resultado. Eu não posso achar que eu vou ter serotonina no meu cérebro, Aham. né? Que é o alvo ali do tratamento antidepressivo, melhorar a serotonina cerebral, se eu não tenho o triptofano na alimentação. Não vai ter conversão, né? Então, assim, é fundamental entender que você é feito do que você come. E aí você tem que se autorresponsabilizar, olhar para o que você vem comendo e analisa, isso aqui vai dar um bom resultado ou não, né? Doutor, Então, essa é a primeira coisa. outra situação, te interrompendo mais uma vez. Fala aí. Só suplementar resolve? Porque o que eu vejo muito dentro do consultório mas eu já tomo suplemento tal. Mas, peraí, a alimentação tem que estar ajustada também para o suplemento ter o efeito, não é? Correto? Correto. Eu fumo, eu bebo, eu durmo mal, eu tenho noitada, eu só como porcaria, mas eu tomo creatina. Eu tomo whey. Sim, não vai funcionar, né? Não vai dar bom resultado, ou pelo menos o resultado que ele poderia te render fica aquém, né? Então, assim, as pessoas tentam compensar. E, na verdade, eu acho que é bom senso. Eu não sou uma pessoa que acerto 100%. Acho que ninguém é assim, né? Então, o que é meu norte? É tentar errar menos. É ter melhores escolhas. Se você olhar minhas postagens, 99% das vezes tem uma hashtag melhores escolhas ali, porque é o que eu acredito. Porque vai ter hora que a tua condição de vida, o teu momento ali, você está numa reunião, você está num evento e não tem nada ali que você vai comer de saudável, de ideal. Tá bom, erra menos, né? E você tinha falado do glúten. E o glúten, assim, é um alimento que ele não vai fazer mal para a maioria das pessoas. Não vai, né? O mundo, ele vive, né, com o glúten há milhares de anos. Qual é a questão? É o quanto que você é sensível e o quanto que você se expõe, né? Há quem defenda uma taça de vinho, né? Sob a prerrogativa de que não vai fazer mal, né? Então, assim, quando a gente está falando de glúten, na verdade o que a gente sabe o glúten modificado, esse glúten atual, né? Ele tem uma potência mais exacerbada. E aí, o que eu falo no meu consultório? Ninguém se dá bem com glúten. Mas nós temos uma faixa de aceitabilidade. Eu tenho um cara que é altamente tolerante, então ele come e não sente nada. Mas eu também tenho na outra ponta uma pessoa intolerante a ponto de desenvolver uma doença celíaca. E nesse espaço aqui, entre o altamente tolerante e o altamente intolerante, nós temos todas as possibilidades de tolerância, todos os graus de tolerância ou intolerância ao glúten. Agora, é um alimento inflamatório. Vai te trazer inflamação. E aí a gente volta para melhores escolhas. O glúten é para todo mundo? Não. Todo mundo então deve tirar o glúten? Não. Mas a gente tem que saber olhar o seguinte, olha, eu já sou inflamado, eu já tenho problemas de saúde, o glúten vai piorar. Para algumas pessoas, a gente poderia, em determinado momento, assim, olha, nesse momento aqui, vamos retirar o glúten? Pode acontecer isso também. E a pessoa acabar se adaptando, né? Não quero mais alimentação que contenha glúten. Né? Então. Assim, ó. Tem uma coisa até que eu ouvi outro dia que eu falei, gente, eu quase virei um hater. Eu quase escrevi no post de um cidadão. A pessoa tem 5 milhões de seguidores e resolve fazer uma postagem dizendo o seguinte, olha, você não deve tirar o glúten de maneira nenhuma, porque se você tirar o glúten,
quando você voltar a se alimentar, você vai estar intolerante ao glúten. E aí, assim, quase que eu respondi tamanho o viés que ele criou ali, né? Porque ele está falando para muita gente e o que a gente vê é o seguinte, você sempre foi intolerante. Acontece que eu uso a analogia de você estar numa sala muito movimentada, você está num saguão, você está num evento, um grande evento com milhares de pessoas. É aquele zum, 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 música, as pessoas falando, e você regula o teu tom de voz para conseguir conversar com aquela pessoa que está ali perto de você, porque está muito barulhento. Sim. Né? Imagine que todas as pessoas combinassem de fazer silêncio ao mesmo tempo. E você não soubesse desse combinado, o que ia acontecer? Você ia estar gritando quando todo mundo estava em silêncio, porque na verdade você perdeu esse mecanismo de adaptação. Então parece que você está gritando. É o que acontece no intestino, né? Então você tira o glúten, você saiu daquela confusão e agora você tem silêncio. Claro que na hora que você volta para aquela sala barulhenta, te incomoda. Exatamente. Né? O intestino, ele deve ser silencioso. Se você tem barulhos, se você tem gases, distensão, se o odor dos gases modificou, se a gente tem problemas digestivos, refluxo, azia, má digestão, se você tem um intestino que ora é mole, ora é duro, ora funciona de mais, ora funciona de menos, qualquer sinal desses é que tem alguma coisa errada. Sim. Quando você tira o glúten, regulariza muita coisa. E aí, quando você reintroduz e cria a bagunça, parece que você está intolerante. Mas, na verdade, naquele contexto, você estava já não tolerando. Só que você estava acostumado com esses barulhos, com esse desconforto. Só a partir do momento que você ficou no silêncio é que você consegue perceber que aquele barulho te incomodava. Sim. E aí ele volta a incomodar. Então, assim, tirar glúten é bom para todo mundo? É bom para todo mundo. É um alimento inflamatório. O glúten, o leite de vaca, eles são alimentos inflamatórios. O carboidrato, o açúcar, é um alimento inflamatório. Então, tirar esses alimentos vai te aproximar de um corpo mais saudável, em todos os aspectos. Então, assim, agora, mas eu preciso tirar radicalmente? Se você não tem uma intolerância grave, não precisa tirar radicalmente. Mas isso não quer dizer que você vai se expor todo dia. Né? Eu costumo dizer assim, quando a gente encontra o profissional certo, as coisas são resolvidas, né? No seu caso, você procurou uma profissional correta da área da medicina integrativa e foi resolvida essa situação. Na sua visão, para o paciente que chegou para você de primeiro, agora, qual a maior dificuldade que você percebe que eles têm? Tá me chamando de senhor toda hora. Olha só, a dificuldade maior, eu vejo dois grandes grupos, né? O primeiro é aquela pessoa que tem uma dificuldade em entender a importância da nutrição, que a gente acabou de falar aqui, como um fator de saúde e de doença. Então, essas pessoas elas são muito resistentes. Então, quando você fala, olha, vamos tirar o glúten, tá todo inflamado, marcadores inflamatórios todos alterados, você fala, cara, vamos desinflamar, vamos dar um tempo. Tira o glúten, tira o leite, tira o açúcar. A próxima frase é, doutor, mas eu vou comer o quê? Né? Porque tá tão acostumado àquele contexto cultural do glúten, cultural do leitinho, né? Que vai te fazer teu filho ficar forte, inteligente, só que não. Que vai dar cálcio pro teu osso, mas só que não. Né? Esse contexto é tão cultural, tão importante, que a pessoa sente que ela, então, não tem mais por que comer. Vou comer o quê? Né? E, então, esse é um desafio, que é você tentar sensibilizar o paciente de que, primeiro, a gente não precisa desses alimentos para viver, e nem para ser feliz, nem para ter prazer na alimentação. Daí, a Adriana é uma saída, normalmente, eu resolvo falando, olha, segue a Adriana Scioli, vai lá no Instagram, tem várias receitas saudáveis e gostosas que não vão te tirar o prazer de comer, mas que também não vão estragar a sua saúde. Então, assim, isso é uma recomendação. E o outro desafio é o paciente, normalmente da área da saúde, que ele olha para a medicina integrativa e ele fala, isso aí é um exagero, isso aí é charlatanismo, isso aí não é assim não tem evidência. Então, assim, nesse grupo, primeiro, eu mostro que existem evidências, eu não estou falando de orelhada, não estou falando daquilo que eu acredito, acordei achando que existe, não, é muito estudo em cima disso,
né? Mostro artigo quando tenho que mostrar, né? Mas, na verdade, eu entendo. Porque quando eu fui lá para a medicina integrativa como paciente, e eu digo que Deus, ele ajeita as coisas certinhas, né? O momento certo, a pessoa certa. Eu estava buscando alguma coisa para me ajudar, e aí chega essa pessoa que tinha formado comigo. Uma pessoa que foi do meu convívio durante a formação acadêmica. Então, alguém que eu confiava. E aí ela me propôs uma série de medidas que eu, sinceramente, se não fosse uma pessoa conhecida, eu jamais teria adotado, me permitido. Entendi. Só que aí é onde entrou o propósito. Porque quando eu resolvi fazer o que estava sendo proposto e comecei a ver a minha vida melhorando da água para o vinho... Tá aí. Posso melhorar a vida de uma multidão. Vamos cuidar da família. Aí comecei a cuidar das famílias, né? Das pessoas que a gente ama. Aí daqui a pouco você fala assim, não, peraí, não cabe, eu não posso guardar isso. E aí a gente foi crescendo, foi desenvolvendo, consultório no Rio, consultório agora, uma proposta até em primeira mão, uma proposta de consultório em São Paulo. Opa! E aí veio o Instituto. E aí veio essa percepção de que a gente tem que entregar mais para a população. Não dá para simplesmente a gente dar um remédio para aliviar o sintoma. A gente precisa ir à causa das doenças, a gente precisa modificar o que está acontecendo. Eu acho que esse é o ponto, né, doutor? Esse é o ponto. A pessoa chegar no consultório, toma esse remedinho aqui. Mas não investigar a fundo por que ela está tendo aquela dor, por que está acontecendo aquele desconforto gastrointestinal que ela está tendo, né? E, tipo assim... É a garantia de que você vai procurar um profissional e esse profissional vai te olhar com uma visão muito ampla. Com o maior cuidado possível, né? É isso que eu posso entender da medicina integrativa. Vou dar um exemplo para quem está assistindo, que eu acho que é bem nesse contexto, né? É você chegar lá no seu gastro, porque você tem um desconforto no estômago, tem refluxo, tem queimação, tem dor. A primeira coisa que você vai receber de lá é um pedido de endoscopia, que tem que ser feita mesmo, e um omeprazol. Ou qualquer outro prazol desse. Né? E o que ele está fazendo com esse remédio? Ele está tirando a acidez. Porque presume-se que se você tem um refluxo ácido, você tira o ácido, aliviou o sintoma. É eficaz? Eu tomei omeprazol muito tempo na minha vida. Certo? Só que assim... Quando você olha para isso, o que você está fazendo é gerar um problema maior, porque você tirou a acidez e acabou com a digestão desse paciente. Essa pessoa não digere melhor, esse alimento mal digerido ele vai chegar no intestino, vai ser fermentado, e essa fermentação faz uma ativação do complexo motor que volta alimento para o estômago, distende e causa refluxo. Então, você gerou mais refluxo. Mas espera aí, doutor, mas eu não sinto que eu estou com refluxo quando eu estou tomando omeprazol. Claro, porque o refluxo não é mais ácido, agora ele é alcalino. Sim. Ele não deixou de acontecer, ele continua te trazendo problemas para o esôfago, é um fator de risco para câncer, por exemplo, mas você não tem mais o desconforto. Então, você silenciou o sintoma, certo? Gerando desbiose, gerando um aumento de risco cardiovascular. Hoje a gente já sabe que existe associação entre 20 anos de uso de omeprazol e Alzheimer. E de novo, doutor, o especialista não está olhando para o Alzheimer não fica no estômago, a doença fica no cérebro. E 20 anos depois, isso não é um problema que ele vai ter que resolver. A medicina integrativa, ela entende isso como um todo e ela vai propor saídas, mudanças, soluções para evitar que resolver um problema não crie outro, né? É basicamente isso. Acho que esse é o melhor exemplo. Eu penso... O meu raciocínio aqui está assim. Eu vou tomar os prazóis da vida, mas em determinada situação. Não como a gente vê por aí. Tudo é os prazóis. Tudo é os prazóis. E acaba chegando nessas situações que você mencionou. Questão do câncer, né? Fala um pouquinho pra gente dessa questão da área da oncologia, que você trabalhou durante muito tempo na área da oncologia também. Atuo né? ainda. Atua ainda? No hospital universitário eu sou cirurgião oncológico. Né? Atuo como cirurgião oncológico do aparelho digestivo. Então, quando a gente fala de câncer, Leandro, a minha visão hoje
é de que o conceito de câncer ele está mudando rapidamente e a gente vai mudar a concepção do que te levou a ter um câncer, né? Hoje a gente já sabe que nós sofremos diariamente milhares de mutações de erro de replicação celular todos os dias nas nossas células. Esse erro, ele é percebido pelo nosso sistema, a gente vai lá e destrói. Ótimo. Então somos eficientes em evitar o câncer. Né? Apoptose, indução de apoptose, perfeito. Quando a gente está falando dessa forma, o que a gente vai perceber é que, então hoje é muito mais eficaz se eu começar a mudar a percepção de que não é a célula cancerígena, é o microambiente. Aquele tecido, aquele microambiente tumoral, pró-tumoral, é que vai propiciar que aquele erro dê frutos, que aquele erro prossiga, que aquele erro escape do sistema de vigilância imunológico e gere um câncer lá na frente. Daí a gente volta para a medicina integrativa. O que a medicina integrativa está te oferecendo? Está te oferecendo uma possibilidade de cuidar desse ambiente, desse corpo, entender os fatores de risco, otimizar o sistema imunológico, o reconhecimento, otimizar a oferta de nutrientes, a suplementação quando bem indicada, e a partir daí te deixar mais longe desse risco. Né? É uma atenção maior, para prevenção. Então, sim, né? Sim, o pano de fundo da medicina integrativa é a prevenção de doenças, visando longevidade, visando fazer você viver mais e melhor, né? Sim. É um conceito de health span, né? Que é o tempo livre de doenças aumentado. Então, o que a gente trabalha lá no Instituto é como que eu faço para melhorar a tua saúde e preservar a tua saúde ao longo dos anos, a ponto de que você viva mais, melhor, com mais autonomia, mais livre das doenças, mais longe dos comprimidos, das farmácias, né? Então, assim, esse é o objetivo, esse é a pedra fundamental ali dessa proposta de medicina integrativa. Voltando lá no seu exemplo, de estar obeso, né, acima do peso, de pensar, poxa, eu quero poder viver mais, eu quero poder brincar mais com a minha filha, né, ter disposição para estar com ela. Voltando a esse exemplo de estar assim nessa situação, qual dica você dá para uma pessoa que hoje está assistindo a gente aqui e está olhando e está refletindo? Eu preciso mudar minha vida, eu preciso, diante dessas falas, diante de tudo que eu estou escutando aqui, eu preciso dar um jeito na minha vida. Então, eu acho que o caminho é, primeiro, fazer essas melhores escolhas. Né? O que me aproxima de estar saudável, o que me afasta? Então, é buscar uma alimentação mais natural. Veja, existem diversas estratégias nutricionais, dietéticas, são ótimas, né? Mas se você se ater a buscar alimentos saudáveis, aquilo, eu brinco com o paciente falando assim, olha, tem que ter sido plantado um dia. Se você tem um alimento ali que você plantou, colheu e colocou na gôndola ali do supermercado, pode comprar qualquer um, esquece, vai fazer bem. Se você comprou, tá lá no saquinho que você abriu com condimento, foi frito, foi assado, não interessa, né? Ele provavelmente vai te trazer problemas pelo ultraprocessamento, pela industrialização. Então, a ideia é nutrição. Ótimo. Comece a dormir melhor. Busque dormir ali 9h30, 10 horas da noite. Tem gente que está ouvindo aí e fala assim, meu Deus do céu, como assim? Né? Eu estou deixando para ter esse horário para assistir minha série. Né? Então, assim, busque dormir mais cedo, acorde mais cedo. Né? Tem gente que fala assim para mim, não, mas Humberto, eu tenho as minhas coisas para fazer em casa, eu chego em casa e ainda tenho que fazer coisas. Então, eu preciso ir dormir meia-noite. E eu falo, não, cara, muda isso, troca, acorda às 5. A estratégia que eu uso com os meus pacientes é o seguinte, olha só, você vai voltar para a consulta de retorno comigo daqui a 30, 40 dias.
vamos, por período, vamos melhorar seu sono 30, 40 dias e vamos ver qual que vai ser o resultado? Voltando ao exemplo da minha paciente lá com hipotiroidismo. Ela, tá dando resultado mesmo, eu tô bem mais disposta. Sim. Né? Uma das situações que eu usei com ela, que a gente ajustei a alimentação, né? E percebi que eu precisava colocar alguns suplementos, né? Doutor, vamos caminhar um pouquinho para essa questão de suplementos? Bora. Né? O que é mais utilizado hoje na prática clínica? Algum exemplo que você possa dar? Então, a primeira coisa que eu acho é que assim, ó, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, tem coisas que para um vai ser um remédio, para outros pode ser o veneno. Ótimo. Então, não serve para todo mundo. Agora, quando você me pergunta, você fala assim, tá bom, mas quais suplementos seriam muito interessantes para a maioria da população? Eu penso em um whey protein isolado, hidrolisado, de boa qualidade. Ele ajuda em muitos aspectos nutricionais. Aí, pessoal, ó, fica de olho. Ó, ômega 3, ômega 3 de boa qualidade, certificado. Ele é um nutriente muito importante, que hoje é difícil da gente conseguir na alimentação naturalmente. Vitamina D, porque quando a gente está falando de sol, a gente está falando daquele astro que mete medo nas pessoas. Então hoje todo mundo tem medo de sol, né? Te interrompendo rapidinho. Pode falar. Falando a respeito da suplementação, a gente pega exames, olha os exames lá, vê, e ali no exame tem uma faixa de referência. E se a gente não se aprofunda muito nos estudos, a gente vai ficar só com aquela faixa de referência ali, né? E na medicina integrativa, a gente percebe muito isso, né? Essa questão, pera aí, a pessoa tá com uma B12 dentro da faixa de referência, 400. 300. Aí eu te pergunto, é o ideal isso? Não é o ideal. É o ideal para quê? Né? Então, assim, quando a gente está olhando o valor de referência, o que a gente está vendo é um valor de média populacional. Então, assim, quando você olha para o teu resultado, vamos falar da B12, é de 350, na maioria dos laboratórios, né? Algo entre 350 e 700, 800. Né? Se você está olhando para a tua B12 ali, aquilo ali só serve para te dizer assim, você está dentro de 95% da população daquela região, ou você está fora. Então, se você estiver dentro daqueles limites mínimo e máximo ali, você está naquele intervalo de 95% da população. Então, entre aspas, está ok. Você está normal. Porque o normal é ser assim, entre X e Y. Né? Agora, será que o teu corpo funciona melhor se você tiver níveis melhores? Então, assim, quando a gente está olhando para a vitamina B12, por exemplo, que você está falando, a gente já sabe que acima de 700 é o ideal. Entre 700 e 1000. Por que é importante ter ela mais alta? Porque ela é substrato para uma série de reações no teu corpo. Então, se você tem níveis melhores de B12, você vai ter, teoricamente, níveis melhores de neurotransmissores. Você vai ter níveis melhores de metilação dentro da tua mitocôndria, vai ter um resultado melhor no metabolismo hepático, na detoxificação hepática. Então, assim, é melhor ter mais. Né? Então, a gente já sabe que, por exemplo, a falta de vitamina B12 cronicamente pode gerar um tipo de depressão. De distúrbio psiquiátrico, demencial, né? Então, assim, quando ele gera esse quadro demencial e você repõe, você reverte. Então, é um nutriente importante, certo? E se a gente está tomando omeprazol, só para fazer um link, você não vai ter fator intrínseco adequadamente no teu estômago, porque você não produziu acidez, que é o estímulo da síntese de fator intrínseco, e sem fator intrínseco você pode ingerir um caminhão de vitamina B12 que você não absorve. A gente vai conversando e aí vai aparecendo vários links, né? Dá para ficar o dia inteiro. Olha que situação, eu lembrei aqui, pacientes que passaram por bariátrica. Existe um comprometimento na questão de absorção de B12 e de outros nutrientes, não existe? Sim. Então, gente, olha,
esse assunto que nós estamos comentando aqui, ele é muito importante, porque a gente falou de B12, né? B12 lá em 400, 350, o ideal, os estudos já mostram que o ideal é estar acima de 700, né? A 1000. Então, olha só, se você quer melhorar a sua questão de saúde, tem esse parâmetro, você precisa procurar um médico que venha ter esse olhar ampliado para que os seus parâmetros bioquímicos sejam melhorados, né? Como você citou, peraí, mas será que 425 para o seu organismo tá legal? O seu organismo ele não responderia melhor se tivesse em 700? Né? A gente pensa também, uma situação que tem acontecido muito, eu tenho visto muito hoje, a questão dos hormônios sexuais. Testosterona. Testosterona para homem e a questão de testosterona para mulher. Você citou a respeito de uma paciente que estava com a testosterona muito baixinha. 4. E isso, comprometimento que gera para a saúde da pessoa, né? Sim. Então, olha lá. Agora eu te interrompendo. Eu acho que a primeira visão, quando a gente olha no contexto da medicina integrativa, a gente não consegue mais rotular testosterona como um hormônio sexual. Então, se a gente olhar para a testosterona, ela é um hormônio do corpo humano, porque eu tenho receptores cerebrais, eu tenho receptores de testosterona no coração, eu tenho receptores musculares, ósseos, certo? Nossos órgãos, praticamente todos têm receptores para testosterona. Então, é limitar muito falar de uma função que é sexual. Então, ele é sexual também, né? Então, essa é uma primeira visão que é muito importante. Quando a gente não tem esse hormônio, está deixando de ter reparo e restauro e função nesses órgãos em que ele atua, certo? Então, ter níveis adequados vai ser muito importante para que eu tenha uma performance adequada. Se está faltando, não tem jeito, né? Então, assim, aí sim, a reposição ela se faz muito bem-vinda, né? E aí, quando a gente fala de hormônio, quando a gente fala de hormônio esteroidal, né, hormônio sexual, o que a gente vai entrar numa seara polêmica de que, não, mas e o hormônio câncer, e a próstata, e a mama, e etc. Né? E hoje a gente já sabe, né, já para botar um ponto final, assim, a gente já sabe que hormônios não guardam essa relação direta com o câncer. A gente não cria um câncer por causa do hormônio. Porque se os altos níveis de testosterona gerassem câncer de próstata, o câncer de próstata se manifestaria na adolescência. Né? Não aos 80 anos. Porque não faz sentido eu ter câncer causado por hormônio e ele surge quando eu não tenho o hormônio. Né? Ou quando ele está mais baixo. Exatamente. Não faz sentido. Né? Câncer de mama, se eu for olhar para uma mulher em fase reprodutiva, esse câncer de mama ele vai ter uma chance de eu achar numa mamografia uma mulher com menos de 30 anos com câncer de mama, eu vou ter que olhar 30.000 mamografias para achar uma com câncer de mama, certo? Quando eu vou olhar isso para o outro lado, né, para o outro extremo, né, da vida, a partir de 80 anos, eu acho o câncer de mama em 1 em cada 8 mulheres. Então, assim, é muito diferente. E onde é que eu tenho hormônio? Aos 30, não é aos 80. Né? Eu tive uma paciente que ela chegou no consultório e ela falou assim, o meu médico está querendo prescrever hormônio para mim, mas eu já tive caso de câncer na minha família e tal. Aí eu tive que explicar para ela, né, o contexto da situação todinha. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Esclarecendo, promovendo saúde no seu mais amplo sentido, né? Essa informação a respeito da testosterona. Vitamina D. Aí a gente entra numa situação. Covid. As pessoas saíram... Não vão tomar vitamina D, vão tomar vitamina D. Tem a questão da toxicidade, né, doutor? E eu penso assim, gente, vamos fazer suplementação, mas você precisa do médico,
e do nutricionista contigo. Sim. Você não pode fazer, tipo assim, cheguei lá na farmácia, eu vou tomar esse suplemento aqui. Não é? Sim. Fala um pouco a respeito dessa situação. Vou dar alguns exemplos, né? Sim. A primeira coisa que a gente precisa é o que você está frisando bem, que é assim, nada é 100% bom, nem é para todo mundo. Então não é porque a gente está falando que testosterona tem uma série de funções importantes que eu posso chegar ali e arrumar uma testosterona e começar a usar a testosterona. Eu preciso de acompanhamento. Sim. Certo? Toda substância que a gente suplementa precisa de um acompanhamento. Vou dar um exemplo fora, ó. Zinco. Na era de Covid, pós-Covid, todo mundo aprendeu que vitamina D e zinco melhoram a imunidade. Então, a gente começa a ter um apelo nas farmácias de, na gôndola ali, você ter zinco mais vitamina D prontinho para você consumir. Essa semana, não preciso ir longe, eu atendi um paciente com quase 200 de zinco, onde o ideal está ali em torno de 100. Né? Então, assim, quando a gente está olhando para esse contexto, o zinco, que era ótimo para melhorar a imunidade, ele também se comporta muitas vezes como um metal tóxico. Então, esse excesso, eu falei para ele, olha, a gente tem que tirar o seu zinco, tem zinco demais, isso é tóxico. Então, a gente precisa, sim, saber o que está fazendo, na dose que tem que ser feita, pelo tempo que precisa ser feito e com um acompanhamento. Né? Não é o paciente que tem risco de câncer na família, você não vai fazer uma suplementação hormonal, fechar os olhos para isso e virar as costas. Não. O que eu falo para o paciente é exatamente o contrário. A gente pode e deve fazer a sua reposição hormonal com um acompanhamento. Sim. Porque na eventualidade dessa pessoa que tem um histórico de câncer de mama, por exemplo, desenvolveu câncer de mama, se ela está em acompanhamento médico, medicina integrativa, fazendo exames de rotina e acompanhamento, mesmo que ela desenvolva um câncer de mama, que não guarda relação com o acompanhamento que ela está fazendo, porque ela desenvolveria de qualquer jeito, está na genética dela, esse diagnóstico é muito mais precoce, porque a gente já está vigilante, a gente já está olhando, fazendo exames, né, exame físico. Então, assim, ela está muito mais segura. Então, a reposição hormonal, ela passa a ser uma questão de segurança para essa pessoa que é acompanhada adequadamente. Né? E aí, quando a gente vai para a vitamina D, então, a gente também tem muito medo. Né? Pacientes, normalmente, que estão em acompanhamento comigo, têm vitamina D mais alta. Né? Um paciente que tem uma doença autoimune, por exemplo, a gente trabalha para ter um nível maior de hormônio D circulante. Né? E a gente faz isso, claro, com muita responsabilidade. Agora, quando ele chega num outro médico que não tem essa visão e ele encontra lá 90, 120 de vitamina D, ele entra em pânico, porque ele aprendeu lá na faculdade, na medicina, que acima de 100 é tóxico. Eu tenho uma paciente, ela é dentista, doutora Cássia, um abraço para você, tá? Te quero aqui no podcast com a gente aqui também. A doutora Virgínia também. E a doutora Cássia, a gente conversando, né, a respeito da vitamina D e paratormônio. E aí ela pegou e falou assim, a gente precisa para calcificação, né, para o tratamento que a gente faz do transplante dos nossos pacientes, de próteses fixas, a gente precisa que a vitamina D esteja lá em cima. Aí a paciente vai num médico que não tá ligado nessa situação e aí ela falou, a gente enfrenta uma luta nessa situação, né? Então, a gente tá com o profissional certo na nossa frente, a solução para os problemas vem. Sim. Né? E gera essa insegurança, gera essa incerteza. Né? Então, assim, meus pacientes, normalmente, eu já oriento. Olha, quando alguém olhar, vai tomar susto e vai tentar te proteger, tentando te alertar sobre esse nível. E aí você vai falar para ele, não, tá certo, obrigado, doutor, vou tomar minhas providências. E aí a gente continua cuidando aqui. Né? Porque a gente já entendeu pela ciência, não é um achismo, de que a gente tendo níveis mais altos dentro de limites seguros, vai ser melhor para aquele paciente. Né? Doutor Humberto, faltam 5 minutinhos, Júnior.
Eu sei que vão ter pessoas aqui da área da saúde que também vão estar assistindo, né? Eu queria que você desse uma palavra pra gente, uma palavra já final, e falando a respeito da questão, como você é professor, eu vejo que você vai direto em encontros, palestras, tá sempre atualizado, né? Então, eu acredito que os profissionais de saúde hoje, se eles querem melhorar a questão da saúde dos seus pacientes, se eles querem terem melhores resultados, eles precisam estar estudando, né? Então, dá uma palavrinha para a gente a respeito dessa questão do estudo, de se manter atualizado. Eu acho que, primeiro, acho que é importante que não é aquele médico que não conhece, por exemplo, o nível de vitamina D ideal, que ele está desatualizado. Às vezes é um ótimo profissional que está estudando, mas ele está estudando na cartilha da medicina tradicional. Entendi. Né? E aí ele nem tem acesso. Eu consigo falar isso, por exemplo, quando eu estou falando como proctologista, eu fui ouvir falar de disbiose como causa de doenças depois que eu deixei a proctologia tradicional e comecei a usar a medicina integrativa. E é uma coisa do intestino, cuja especialidade não tem nenhum outro nível de especialização maior do que o coloproctologista. Então, assim, não quer dizer, então, que ele não é um profissional bom porque não estuda. Não é isso. Agora, ele não está conseguindo acesso a essa informação, porque procurar essa informação requer que você saiba o que você está procurando. Né? Estamos na era da informação, onde a desinformação impera, porque é tanta informação truncada, tanta informação que vai de encontro uma outra, que é difícil hoje você saber. Então, se você é profissional de saúde, você quer buscar alguma coisa, nesse contexto, aí é procurar, né? Procurar cursos, né? Procurar pós-graduações, estar nos congressos. Hoje a gente já tem um movimento muito grande. O Brasil é o segundo maior centro formador de médico integrativo do mundo. Né? Eu tenho a honra e a satisfação de participar desse núcleo de formação de médicos. Né? Então, assim, tem onde a gente encontrar a informação. A gente só tem que se sensibilizar. Eu me sensibilizei porque eu estava doente. Eu me sensibilizei porque eu estava precisando de ajuda. Mas cada um tem os seus caminhos, né? Então, às vezes é aqui, nesse podcast, que a gente sensibiliza essas pessoas, sensibiliza os pacientes a procurarem médicos e profissionais da área de saúde, não só médicos, que atuem e entendam esse contexto. Eu acho que esse é a sementinha que a gente planta aqui, né? Ótimo. Para que a gente busque esse tipo de informação. Mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui. Né? Muita satisfação em estar abrindo esse podcast com você. Já me coloco à disposição para quantas vezes você quiser. Nossa, a gente com certeza. Organize isso e venha trocar mais informação, porque eu acho que isso tem muito a ver com o nosso propósito. Sim. Que é difundir informação, que é trazer orientações, né, de qualidade, despretensiosas, a não ser com a única propósito de trazer saúde para os pacientes. Tá bom? Muito obrigado. Promover feliz. Saúde no seu mais amplo sentido, né, doutor? Sim, com certeza. Muito obrigado, tá? Feliz demais de tê-lo aqui conosco, tá? E pode ter certeza, vou convidar mais outras vezes. Eu acredito que vão aparecer várias dúvidas. Depois nós vamos olhar os comentários das pessoas e vai ter mais temas pela frente pra gente estar junto mais uma vez, né? Tamo junto sempre. Então tá jóia. Tá. Gente, encerramos aqui o nosso primeiro podcast, tá? E já vou anunciar para vocês, vai ter um próximo podcast onde nós vamos falar sobre saúde capilar com a doutora Maria Fernanda Pedrosa. Continue seguindo a gente. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.